A fé cristã é uma fé racional. A Bíblia nos convida a oferecer um culto racional ao Senhor. Isso implica em examinarmos as coisas, a experimentarmos e tirarmos prova de tudo. Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo nos diz para examinarmos as coisas. Paulo não diz aceitem tudo cegamente, mas aplique a razão de vocês naquilo que vocês estão conhecendo. Em Atos, no capítulo 17, nós temos o exemplo da igreja de Bereia. Ela nos ensina a como viver uma vida cristã mais nobre. Eles escutavam o que Paulo dizia e examinavam tudo, aplicavam a razão para ver se conferia, checavam os fatos. Isso nos ensina que devemos usar a razão na nossa fé. O fato da nossa fé ser racional não significa que ela é menos espiritual por causa disso. Em Isaías 1:18, o Senhor diz: vinde e arrazoemos. Sabe o que o Senhor está fazendo? Te convidando para um diálogo lógico e fundamentado. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, mas é um livro também que contém fatos históricos. E é por isso que a nossa fé, ela não é cega. É confiança baseada em fatos e testemunhos. E você está preparado para defender a sua fé? Você tem argumentos sólidos? Você tem fatos históricos? Você conhece as coisas que evidenciam a nossa fé? Se não, eu quero te convidar a ficar comigo e juntos vamos construir fundamentos sólidos para a nossa fé. Vamos investigar o evento que legitima a nossa fé com um olhar crítico e racional: a ressurreição de Jesus. Como diz Paulo em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Muito claro o texto. Se Jesus não ressuscitou, se conseguirem provar que ele não ressuscitou, não há motivo da nossa fé. Porém, a ressurreição de Jesus, ela é literal. É o evento que legitima a nossa fé no sobrenatural e no supremo poder de Deus, que nos permite confiar em tudo que Jesus disse, pois essa é a prova final dada por ele a nós de sua divindade. Temos que aplicar a nossa razão a isso e estarmos prontos a defender esse evento de quaisquer ataques que tentam deslegitimar, adulterar ou mitificar esse evento. Para isso, quero aplicar um método de investigação, mínimos fatos, para analisar a hipótese da alucinação coletiva e explicar como essa hipótese não explicam o conjunto túmulo vazio, aparições e mudança radical dos discípulos. Alucinações são experiências individuais. A psicologia e a psiquiatria mostram que alucinações são subjetivas, fruto da mente de um indivíduo. Mesmo quando pessoas têm sintomas parecidos, exemplos, surto de uma histeria coletiva, cada um experimenta de forma diferente, nunca de maneira perfeitamente idêntica. O Novo Testamento relata testemunhos múltiplos e consistentes. Jesus foi visto, tocado e até comeu com pessoas, como diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e no Evangelho de João, no capítulo 20. A alucinação não pode ser vista por grupos inteiros simultaneamente com os mesmos detalhes. Essas aparições de Jesus a diferentes grupos, em diferentes lugares e em ocasiões distintas, como Maria Madalena no caminho do túmulo, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, aos discípulos sem Tomé e depois com Tomé no Evangelho de João. Além disso, Jesus apareceu a testemunhas hostis e céticas. Estou falando de Paulo a caminho de Damasco e estou falando também de Tiago, irmão de Jesus, como é citado em 1 Coríntios 15. Esses dois eram céticos e hostis antes. Não tinham motivação emocional para criar uma alucinação positiva sobre Jesus. E por último, Jesus aparece a mais de 500 pessoas de uma só vez, como é relatado na Bíblia. Isso destrói a alucinação coletiva como uma hipótese
válido, que teria que explicar várias alucinações idênticas em lugares diferentes com tantas pessoas, algo que não tem registro nem na história médica ou na psicologia. A hipótese da alucinação não explica o túmulo vazio. Mesmo que todos tivessem visto Jesus em visão, o corpo ainda estaria lá. O túmulo vazio é atestado por múltiplas fontes, inclusive hostis, como no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. E por último, nós temos a transformação radical dos discípulos. Lembra, antes da ressurreição, vemos discípulos com medo, se escondendo, mas depois pregando publicamente, com ousadia, enfrentando prisão e morte. Uma alucinação não dá coragem ao ponto de alguém morrer pela própria afirmação, especialmente se souber que é mentira ou auto-engano. Psicologicamente falando, alucinações não produzem mudanças tão consistentes e duradouras desse tipo. Então, o que eles viram? O que causou mudança tão radical? Essa transformação radical só pode ser explicada por um encontro real com Jesus. E por falar desse encontro, quero analisar com vocês o que está escrito em Mateus 28. Os discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. O texto descreve um momento após a ressurreição, quando os discípulos veem Jesus vivo, mas a reação não é uniforme. Quando viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Por que será que Mateus registrou isso? Ele poderia muito bem ter omitido que alguns duvidaram, mas a Bíblia não esconde nada, traz os fatos como esses são. O escritor de Mateus fez questão de incluir para uma honestidade histórica. Ele mostra que nem todos os seguidores reagiram com fé perfeita, o que torna o relato mais humano e crível. Temos que lembrar que a ressurreição não era algo simples de processar. Havia os traumas recentes, a crucificação, a perseguição, a incerteza. O trauma pode gerar cautela na aceitação de algo tão extraordinário. Eles haviam passado por um sofrimento terrível e agora o viam vivo. É natural que a mente lute para processar algo tão fora da experiência humana. Fica claro, então, que havia uma tensão interna entre crer plenamente e entender o que aquilo significava. Havia um processo para reconfigurar a visão deles, pois a mistura de adoração e hesitação sugerem que estavam no limiar entre se render completamente e ainda buscar entender racionalmente o que estavam vendo. Essa passagem precisa nos encorajar. Se até testemunhas oculares tiveram momentos de hesitação, nós também podemos ter e ainda ser aceitos por Cristo. Logo após que alguns hesitaram, Jesus lhes dá a grande comissão. É como se dissesse: mesmo com suas dúvidas, eu confio a vocês essa missão. O que isso nos ensina? A fé não é a ausência total de dúvida. É escolher confiar, mesmo quando a mente vacila. A dúvida está presente para testar a nossa fé e impor a nós a circunstância necessária que vai exigir crescimento e uma total confiança em Deus. Quando a sua fé for provada pela dúvida, lembre-se, Jesus não rejeitou os que hesitaram, ele os incluiu na grande comissão. Ele trabalha com corações imperfeitos e a missão do reino é confiada a pessoas que ainda estão no processo de amadurecer na fé. Por mais que a nossa fé ainda não esteja pronta, não esteja madura o suficiente, nós podemos crer que o Senhor Jesus vai caminhar conosco até o amadurecimento da nossa fé. E Ele não nos rejeita quando a nossa mente vacila, hesita
hesita e tem dúvidas, mas Ele vai, passo a passo, nos conduzir à maturidade da vida